lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus, o que ele está pedindo? Para que nós venhamos nos lembrar da mulher de Ló. Quando é no versículo de número 30 até o 32, nós começamos a entender de verdade sobre o que Jesus está falando. Se alguém apenas lê esse versículo, a pessoa vai ficar se interrogando: meu Deus, por que Jesus disse isso? Lembre-se da mulher de Ló. Lembrar da mulher de Ló. Sim, e aí, o que é que tem a ver a mulher de Ló? Então vamos saber por que Jesus disse isso? Amém, amados? Deus está falando conosco que estamos presentes aqui. Deus também está falando com pessoas que estão nos assistindo aqui pela internet. E Deus vai falar com pessoas que ainda vão assistir. Porque a palavra de Deus, passe o tempo que passar, ela nunca perde o seu poder. Ela é atemporal como Deus é atemporal. É fora do tempo. Ela vai servir para todo o tempo. Vamos entender por que Jesus disse isso. É o conselho que Jesus te deu e me deu. É o conselho, você vai sair daqui hoje. E isso aqui vai servir para a tua vida. Isso vai servir para alguém da tua família. Você vai olhar para essa pessoa lá e você vai dizer: lembre-se da mulher de Ló. Toda vez que você disser isso, a pessoa será trazida novamente para o caminho certo. Vamos entender por quê? Abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 14. Livro de Gênesis, capítulo de número 19, versículo 14. Aonde fica, pastor, o livro de Gênesis? Fica no começo da Bíblia, irmão. Bem facinho de encontrar. Capítulo de número 19. Livro de Gênesis, capítulo de número 19. Quem encontrou, diga: eu sou uma bênção de Deus. Quem está procurando, diga: eu também. Gênesis 19, versículo 14. Gênesis 19, versículo 14. Diz assim: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereças. E Ló disse: olhe, ora não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhes este mal, e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá. Ela é pequena, deixa-me escapar para lá. Não é pequena, para que a minha alma viva. E disse: eis aqui tenho te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para lá.
porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Zoar significa pequena, insignificante. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, todos os moradores daquela cidade e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ela se converteu em uma estátua de sal. Amém? Olhe para cá, por favor. Você viu? Mais de 2000 anos depois, o próprio Deus vem na terra, na pessoa de Jesus Cristo, e Ele vem para nos dar um lembrete. Lembrem-se da mulher de Ló. Quando a gente vai para aquele texto que nós lemos no início, nós ficamos meio perplexos sem entender por que Jesus disse isso. Mas agora nós começamos a entender o porquê que Ele nos deu esse conselho. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Você começa a entender agora. Ló escolheu uma cidade para ir. Ló prosperou tanto ao lado do seu tio Abraão, e ele escolheu uma cidade para ir com a sua família, chamada Sodoma. Na cidade de Sodoma, Ló prosperou. Porém, era uma cidade cheia de depravação. Era uma cidade onde havia constantemente o acontecimento do pecado mais terrível abaixo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual é? A profanação do templo do Espírito Santo de Deus. Lá na cidade de Sodoma e também na cidade de Gomorra, era a cidade dos homossexuais e das lésbicas. Essa cidade era uma cidade imunda, podre, suja, aonde havia profanação do templo do Espírito Santo em todos os momentos, homem com homem, mulher com mulher. Só que Ló era o único justo naquela cidade. Ló é o resultado da intercessão do seu tio Abraão. Eles se separaram, mas ainda assim Abraão vivia intercedendo por Ló, vivia orando por Ló. E Ló, a Bíblia diz que quando Abraão está intercedendo, Abraão diz para Deus: se houver 10, 50 justos, aí Deus diz: eu perdoo. Se houver 10, 20, se houver 1, aí Deus diz que vai salvar aquele. E Ló foi considerado por Deus um homem justo, e Deus quer salvar Ló. Só que Ló é um homem justo diante de Deus, mas Ló está com o seu coração apegado demais à sua mulher, à sua família. Deus dá um aviso para o Ló, para ele sair de lá. O foco de Deus não é a mulher de Ló. O foco de Deus não é as filhas de Ló. O foco de Deus não é os genros de Ló. Quem Deus quer salvar é Ló. Só que Ló quer salvar a mulher, Ló quer salvar as filhas, Ló quer salvar os genros. A Bíblia diz que o momento da destruição estava chegando já, e Ló estava ali dentro da cidade ainda. Deus determinou um tempo para a destruição dessa cidade. Deus determinou um tempo para fazer juízo a tudo aquilo que tem sido profanado, a toda zombaria, porque a Bíblia diz que zombaram de quem? Zombaram de Deus e zombaram de Ló. Talvez as pessoas estejam zombando de você por causa da sua fé. Vizinhos, familiares, parentes. E não é errado você querer que a sua família, a sua parentela seja salvo. Mas você não pode insistir tanto com essas pessoas ao ponto de você também terminar se perdendo. Você sabia que você pode pregar tanto para alguém da tua família que você pode terminar ficando com raiva, e a raiva gerar ódio, mágoa,
porque aquela pessoa não se converte do jeito que você quer, no tempo que você quer, no momento que você quer, e aí você fica magoado, chateado, e você já passa o amor e a vontade da pessoa ser salva se converte em revolta, em raiva, e aí é onde você pode se perder tentando salvar alguém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus não tem esse propósito para você. Deus não quer que você se perca tentando salvar ninguém. A salvação, diz o Senhor mais uma vez, ela é para você, ela é individual. O seu papel é falar, é pregar, mas você não pode querer salvar e terminar se perdendo. Você acha o quê? Ló estava ali insistindo. Vamos sair da cidade, vamos sair da cidade. O que estava acontecendo? O tempo estava acabando. Talvez o tempo que você esteja insistindo com algumas pessoas que até vão se perder. Encare essa realidade, irmãos. Encare essa realidade. Existem pessoas, Jesus sabe quem vai ser salvo e quem vai se perder. Encare essa realidade. É uma coisa que não é abordado. Encare essa realidade. Deus já sabe quem são os salvos, Deus já sabe quem são os perdidos. Isso aqui não é nada de calvinismo, teoria de predestinação, nada disso. Isso é onisciência de Deus, Deus já sabe. Mas o nosso papel é pregar a palavra, é orar, é insistir. Mas quando você percebe que o tempo já está acabando, é hora de você cuidar da sua vida espiritual. É hora de você cuidar da sua fé. Porque senão você vai terminar se prejudicando. Você vai terminar esfriando. A preocupação de Deus, e se é porque podemos dizer assim, não pode ser a sua preocupação. Só quem pode salvar é Deus. Amém, amados? Ou será que o pastor está falando alguma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia? Hã? Por que o anjo disse, vai Ló, Deus vai segurar até o pessoal da tua família acreditar em ti. Deus vai segurar até o pessoal da tua família acreditar em ti, Ló. Pode arrochar, prega, Ló, pega aí, prega. Faz um culto aí, Ló, vai. Prega 2, 3 horas, 4 horas, que enquanto tu não terminar de pregar para todo mundo, Ló, Deus não vai destruir, não. Tem um tempo determinado. As pessoas que acham, elas podem abusar da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Os zombadores, as pessoas que estão zombando, irmão, não se magoe, não se chateie com isso. Mas olha, eu quero dizer que o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus tão misericordioso que Ele pega pela mão. Ele pega pela mão. Se Deus não tivesse pego pela mão de Ló e da família dele, sabe o que teria acontecido? O Ló teria perecido lá em Sodoma junto com a mulher e com as filhas. Sabe o que foi que aconteceu? Havia pouco tempo para que Ló saísse dali. O anjo teve que teletransportar Ló. Pastor, misericórdia, isso é heresia, não está escrito na palavra. Meu irmão, olha aqui. Volta para o texto comigo, por favor. Diz assim: tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão. Eles agarraram, irmão. Agarraram Ló. Bora, tu vai sair daqui agora. Como também, olha só, irmão, olha só. Pegaram Ló, pegaram a mulher de Ló pelas mãos, pegaram Ló pelas mãos, pegaram a mulher de Ló pelas mãos, pegaram as 2 filhas de Ló. Então vamos contar. Ló, a mulher dele e as 2 filhas dele. Quantas pessoas? E quantos homens eram? Quantos homens? Quantos anjos? Eram 3. 3. Personificação da trindade da antiga aliança. É apenas uma linguagem figurada. 4 pessoas foram levadas por 3 pessoas. Era muita gente para levar em pouco tempo. E esses homens eram o quê? Na verdade, eles eram anjos.
Assim como Filipe foi transportado pelo Espírito Santo, preste bem atenção. Filipe foi transportado. A palavra de Deus diz que Filipe estava pregando para o eunuco. E ele foi transportado. A palavra de Deus diz que Filipe estava pregando para o eunuco. Agora preste bem atenção aqui, olha. Preste bem atenção. A palavra de Deus diz que Filipe estava pregando para o eunuco, lá no livro de Atos. Quando o Filipe batiza o eunuco, a Bíblia diz que o Filipe já apareceu em outro lugar. Ele foi teletransportado pelo Espírito Santo de Deus. Os anjos de Deus pegaram nas mãos dos familiares de Ló. E Ló, juntamente com seus familiares, foram tirados sobrenaturalmente de dentro daquela cidade, porque a destruição já vinha, ou seja, foram teletransportados, desmaterializados, apareceram do lado de fora da cidade já. Não dava tempo de Ló, da mulher de Ló, das filhas de Ló sair correndo de dentro da cidade. A casa dos nobres, irmãos, não era, olha, presta atenção, Ló era um dos nobres da cidade. Vou explicar isso para você teologicamente, para você não pensar que isso é heresia. A casa dos nobres nunca era nos muros da cidade. Quem morava nos muros das cidades eram sempre as pessoas mais pobres. Porque os pobres eram os primeiros a ser atacados. As casas dos nobres eram sempre mais próximas dos palácios. Ou seja, mais para dentro da cidade. Para serem os últimos a serem atacados e mais próximos do rei. A casa de Ló é uma das casas dos nobres, porque Ló é um grande comerciante. Não dava tempo do Ló sair de lá, de onde ele estava, até para fora da cidade. Por isso, os anjos pegaram eles pelas mãos e sobrenaturalmente colocaram eles para fora da cidade. Pronto. O que significa isso, hein? O que significa isso? Significa que Deus faz o possível e o impossível para salvar a sua família. Deus é capaz de mudar até as leis da física para cumprir promessas na sua vida, na sua família, por causa de você que Ele escolheu. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Sua família não foi destruída por causa de você. Tem gente lá que talvez até esteja zombando de você, mas a vida deles ainda está conservada por causa da sua aliança que você fez com Deus. A vida deles está conservada por causa da sua aliança que você fez com Deus. Amém, amados? Tem gente na sua família que já deveria ter morrido, mas porque você um dia levantou a mão e confessou Jesus como Salvador, Deus também tem promessa de salvação na tua família, na tua parentela, na tua casa. O anjo pegou pelas mãos da família de Ló. Não daria tempo deles saírem de lá. Eles foram levados de maneira sobrenatural para fora daquela cidade. Deus fará sim o impossível para salvar a tua família. Fará. Ou você quer deixar a tua família na cidade? Você sabe por que Deus foi misericordioso com Ló? Porque Deus viu o amor de Ló pela alma da esposa dele. Deus viu o amor de Ló pela alma das filhas dele. Muitas vezes Deus vai permitir situações para ver se a gente realmente tem amor pelas almas, ou se é só fachada nossa, hipocrisia. Quer que eu prove isso para você? Quando o povo de Israel saiu do Egito, foi adorar o bezerro de ouro. Quando Moisés desce do monte, o povo está adorando o bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas da lei. Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo. Vou destruir esse povo, vou acabar com eles. É um povo do coração duro, um povo obstinado. Deixa eu destruir eles e eu vou fazer de você um povo melhor e mais forte. Sabe o que Moisés diz? Não faça isso, Senhor. Não faça isso.
Você teria coragem de dizer isso para Deus? Já pensou se Deus aparece para você e diz assim: tá vendo essa pessoa da tua parentela que te dá tanta dor de cabeça, tanto trabalho, que te faz tanta raiva, que já te humilhou, que já te perseguiu, que já faz tanto mal contra você, tá vendo? Você quer que eu destrua ela? O que você faria, irmão? Não precisa me dizer. Você que está assistindo aí, o que você faria? Você que está aqui, se Deus aparecesse para você e dissesse: você quer que eu destrua essa pessoa da sua família que só lhe tem feito raiva, que só tem envergonhado, que só tem zombado de você, você quer que eu faça isso? Não se preocupe, eu não vou cobrar esse pecado de você. Foi isso que Deus fez com Moisés. Você quer, Moisés, que eu destrua esse povo? Sabe o que Moisés disse? Não faça isso, Senhor. Porque o que vão dizer os egípcios? Que o Senhor tirou o seu povo de lá para destruir no deserto. O que dirão os povos estranhos? Que o Senhor não conseguiu cumprir a sua promessa de levá-los até a terra prometida. Aí a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que iria fazer aquele povo. Será que a gente tem amor de verdade pelas pessoas da nossa família? Ou será que a gente está só com hipocrisia, fachada e religiosidade? Amados, é para a gente refletir. Até onde você está disposto a pagar o preço? Não é da salvação não, porque já foi pago. Mas o preço em oração. O preço em jejum. O preço em humilhação, porque muitas vezes você vai falar e a pessoa vai zombar de você. Muitas vezes vai querer humilhar você. Até onde você está disposta a amar uma alma, querer que uma pessoa seja salva? Será que nós temos amor de verdade no nosso coração? Para ter a oportunidade de ver aquela pessoa destruída e a gente ainda dizer para Deus: Senhor, não é isso que eu quero. Se Deus não tivesse pego nas mãos de Ló e da família dele, o que teria acontecido? Deus pegou: eu vou salvar a família de Ló por causa do amor que ele tem pelas almas da esposa, das filhas. Amor por almas, irmãos. E veja o que a palavra está dizendo aqui. Versículo de número 16. Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também pelas mãos da mulher e das duas filhas, e o tiraram dali à força. Não tinha como Ló sair dali tão rápido, irmãos. Deus tem um tempo determinado para a destruição. É por isso que Deus está insistindo com a gente. Deus está insistindo com as famílias. Deus está insistindo com você. Às vezes você está achando que ainda dá tempo de dar uma voltinha pelo mundo, de passear, quando só está faltando alguns segundos para aquilo que Deus determinou que deveria acontecer, aconteça. E eu estou aqui sem trombeta, eu estou aqui sem alardes, entregando uma mensagem de Deus para você. Para que você não perca mais tempo. Cuide da sua família, cuide. Mas guarde o seu coração, para o seu coração não terminar se contaminando e se perdendo. Que você não faça como Ló. Ló ia morrer junto com a família dele, se não fosse a misericórdia de Deus. Que você não seja tão apegado ao ponto de se perder, ao ponto de ser omisso. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, que se Ló saísse correndo sozinho daquele lugar, fosse para o lado de fora, Deus faria a família dele aparecer do lado dele, lá do lado de fora com ele. Porque a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor
e Ele realizará os desejos do seu coração. Quais são os desejos que você tem no seu coração? Quais são os bons desejos que você tem no seu coração? Agrade-se do Senhor. Amém, amados? Quero que você vá comigo até o versículo seguinte. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado. Versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ela foi convertida, transformada em uma estátua de sal. Olhe para cá, por favor. A mulher de Ló fez o que, irmãos? Aonde que nós começamos essa mensagem? Lucas 17, 32. O que Jesus disse? Lembre-se da mulher de Ló. Você sabe o que Jesus está dizendo nesse texto? Para pessoas que estão com ele naquela época e para pessoas que estão com ele agora. Lembre-se da mulher de Ló. Significa que Deus está dizendo para você: Deus te salvou da destruição. Sodoma era no mundão que você vivia. Era onde você estava. Sodoma era aonde eu e você estávamos. Nós vivíamos no meio. Jesus disse: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Você continua no mundo ainda, continua, mas você não está no mundão. O mundão não está mais em você. E Jesus está dizendo: olha, lembre-se da mulher de Ló. Deus resolveu salvar Ló e a família dele. Mas a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, enquanto eles corriam, se afastavam da cidade, a mulher de Ló e toda a família recebeu uma orientação, uma instrução. Sabe qual é? Não olhe para trás. Não olhe para trás. Por que nós temos que lembrar da mulher de Ló? Por que Jesus pede isso? Porque todas as vezes que você olha para trás, você sente ódio, remorso, mágoa. Ah, pastor, mas eu estou curado. Muito bem. Se você está curado, então por que você ainda olha para trás? Ah, pastor, eu estou liberto. Então por que você fica olhando para trás? Pastor, eu virei essa página da minha vida. Eu já virei. Virou, e por que você insiste em olhar para trás? Não olhe para trás, disse o anjo do Senhor, a mensagem de Deus. Não olhe para trás. Ela virou uma estátua de sal. E não foi esse salzinho bem tratado. Foi uma estátua de sal, uma pedra de sal, sal grosseiro. Aquele tipo de sal que ele é tão insípido, ele é tão profundo, tão salgado, que ele não presta para nada. Quando você olha para trás, você se torna como a mulher de Ló. Se torna uma pessoa amargurada. Por quê? Porque quando você olha para trás, você começa a lembrar do mal que lhe fizeram, das coisas más que lhe fizeram, dos momentos ruins que você passou, que você viveu. Ah, porque fulano não me ajudou quando eu passei por aquilo, porque o ciclano não me ajudou, poderia ter me emprestado tanto, poderia ter me indicado, poderia ter feito isso e isso, poderia ter me estendido a mão. Sabe, todas essas coisas vão fazendo a gente ficar amargurado. Você está caminhando em direção à salvação. Você está saindo da cidade da destruição e indo em direção da cidade da salvação, a Nova Jerusalém. Mas na caminhada, se você olhar para trás, você pode sentir ódio. Preste bem atenção. Se você puder escrever isso, escreva. Quando a gente olha para trás, a gente sente ódio,
mágoa, rancor e saudade. Vou repetir: ódio, mágoa, rancor e saudade. São as coisas que acontecem com a gente quando a gente olha para trás. Ah, pastor, eu não sinto mágoa, eu não sinto ódio, eu não sinto rancor, mas sente saudade. Sente saudade. Existem pessoas que estão andando com Jesus, mas elas sentem saudades do mundo. Elas sentem saudades do mundo, sentem vontade de voltar para o mundo, sentem desejo de ir para lá. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Podemos abrir lá? Abra a palavra de Deus, por favor. Abra a palavra de Deus aí, no livro de Números. Abra a palavra de Deus no livro de Números, capítulo de número 11, versículo de número 5. Livro de Números, capítulo de número 11, versículo de número 5. Livro de Números, capítulo 11, versículo de número 5. Quem encontrou, diga graças a Deus. Livro de Números, capítulo 11, versículo de número 5. Diz assim: lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos, mas agora a nossa o quê? A nossa alma se seca, pois coisa nenhuma há senão este maná. Mas agora a nossa alma se seca, pois coisa nenhuma há senão este maná. Olhe para cá, por favor. Não perca o versículo, o capítulo, o livro, o capítulo, o versículo aí. A gente vai finalizar aí. Nós vamos finalizar aí essa parte. Olhe para cá, preste atenção. A mulher de Ló olhou para trás. Ela olhou por quê? Porque ela sentiu saudade do mundão, do mundanismo, daquelas coisas ali. Ela sentiu saudade. Irmãos, enquanto a gente está caminhando com Deus, o inimigo vai querer plantar no nosso coração as lembranças de relacionamentos com pessoas erradas que nós tivemos lá no nosso passado. Ah, que saudade daquele homem que me tratava assim, 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 assado. Só que aquele homem não era uma pessoa de Deus para a sua vida, e você sabe disso. Você sabe disso. Ah, que saudade daquela mulher. E você fica lembrando. Você fica lembrando. Você não diz para ninguém. Fica só nos seus pensamentos. Mas a Bíblia diz que não existe nada oculto de Deus. Eu mesmo, em toda sinceridade, abro a minha boca e nem sei com quem Deus está falando. Mas eu tenho certeza que Deus está falando com alguém. Sempre Deus está falando com nós. Eu não vou dizer, é para você, fulana, é para você, Ciclano, essa parte bem aqui, esse pedacinho bem aqui assim, ó, é para você. Não vou fazer isso. Não preciso fazer isso. Se você sabe e sente que é com você, eu digo o que diz a palavra de Deus. Se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, como na provação do deserto, aonde o povo murmurou de Deus. A pessoa sente saudade. Depois que eu vim para a igreja, a minha vida está tão difícil financeiramente. Eu gostava quando eu estava naquele tempo, mas era todo dinheiro errado, ilícito que você ganhava, com base em corrupção. Você tinha dinheiro, mas era um dinheiro ilícito, de coisa errada, de falcatruas que você fazia, de bandidagem, de criminalidade, de agiotagem, de agiotismo.
era um dinheiro que você não tinha paz nele. Só que quando a gente está andando com Deus, o inimigo vai tentando fazer o nosso coração sentir saudade das coisas erradas. Coisas erradas. Você acha que o diabo se entristeceu com a destruição de Sodoma e de Gomorra? Claro que não. Ele se alegrou. Por quê? Porque saindo de Sodoma e Gomorra, como ele é espírito, ele faz só ir para outra cidade para provocar mais, faz as pessoas desobedecerem a Deus, faz as pessoas se revoltarem contra Deus, para que elas sejam destruídas e almas sejam lançadas no inferno. É o inimigo quem fica tentando gerar uma saudosidade no nosso coração, que tenta nos fazer olhar para trás, fazendo a gente sentir saudade de coisas que não estavam alinhadas com o propósito de Deus para a nossa vida. Ei, preste bem atenção. Preste bem atenção. O propósito de Deus para você não é te matar no deserto, não é te matar sozinho, não é te matar sozinha, fazer você morrer sozinho, fazer você morrer na miséria. Não é. Mas Deus diz para você: não olhe para trás. Não olhe para trás. Eu sei que a tentação de olhar para trás é grande. Eu sei disso. Por quê, pastor? Porque eu sou ser humano igual você. Já passei por coisas na minha vida. Eu estou bem aqui debaixo do chuveiro tomando um banho e o diabo no meu ouvido: olha para trás. Olha para trás. Sabe o que é olhar para trás? É começar a lembrar das coisas velhas lá do meu passado. Eu estou bem aqui trabalhando e o inimigo chega: olha para trás. Olha para trás. Eu tenho certeza que as coisas que acontecem comigo acontecem com você, porque é o nosso inimigo comum. Ele vai fazer você e eu olharmos para trás, tentar fazer eu e você olharmos para trás. A persuasão, a tentação é tão grande que a gente corre o risco de olhar para trás. De onde Deus te tirou e quem Deus tirou da tua vida, Deus está te livrando. Para algumas pessoas é difícil aceitar isso, porque é doloroso para elas, porque é o que elas queriam. Elas não queriam, na verdade, ser livres. Elas gostariam de estar até hoje com aquela pessoa lá do passado. Elas gostariam de estar até hoje nos mesmos lugares. Eu estou falando a verdade por quê? Porque existem pessoas como a mulher de Ló. Ela começou a caminhar, fugir, sair. Só que ela sentiu tanta vontade que ela pereceu junto com aquela cidade. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você pereça junto com aqueles que estão sendo e vão ser destruídos. Deus não quer. A tentação de olhar para trás é grande, mas você tem que seguir o propósito de Deus. Aonde Deus te colocou, aonde Deus te chamou. Eu sei que a tentação de olhar para trás é grande, de voltar, mas se Deus tirou de lá se Deus tirou você de lá, e se Deus tirou certas pessoas da sua vida, Ele sabe o que está fazendo. O propósito de Deus, o plano de Deus para você é bom. É bom. Confie, acredite, não se deixe levar pela circunstância desse momento. Profeta Jeremias, capítulo de número 29. Profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11. Fique de pé já no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. O Senhor diz para você se lembrar da mulher de Ló, por quê? Porque Ele tem algo para você. Em Jeremias 29, 11. É por isso que Ele pede para você se lembrar da mulher de Ló. A mulher de Ló pereceu no seu passado. Ela não quis desapegar o coração dela do seu passado. Ela não quis desapegar o coração. Olhe para cá, igreja, por favor.
Olhe para cá. Olhe para cá. Por favor, preste atenção. Preste minha atenção. O que aconteceu no seu passado, Deus não vai trazer para o seu presente. É duro de ouvir? É. Mas entre o que você quer e o que Deus tem para você, o que vai te fazer feliz é o que Ele tem para você. Nesse processo, o Senhor vai te curando, te limpando, o Senhor vai te ensinando, Ele vai te lavando com a sua água, vai te purificando. E eu quero que você grave bem o que Deus tem para você. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. Para você que está angustiado, Deus tem refrigério. Para você que se sente perdido e sem direção, Deus tem direção para você e tem solução para você. Para você que se sente morto e morta por dentro, Deus tem vida para você. Para você que está se sentindo destruído e destruída, seja em qual for a área da sua vida, o Senhor é Deus de restauração. Ele tem restauração para a sua vida. Para você que se sente doente, Deus tem cura para você. Para você que se sente perdido, perdida, Deus tem um lugar de salvação para você e para a sua família. Só diz uma coisa para você. O Senhor diz uma coisa para mim e para você. E eu vou dizer para cada pessoa que aqui está. Pastora Raquel, não olhe para trás. Emily, não olhe para trás. Diaconisa Leda, não olhe para trás. Diaconisa Marta, não olhe para trás. Cooperadora Albetiza, não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Pastora Glauciane, não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Edivá, não olhe para trás, Edivá. Lembre-se da mulher de Ló. Olhe para mim, abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Você nunca mais vai esquecer isso. Lembre-se da mulher de Ló, não olhe para trás. Socorro, lembre-se da mulher de Ló, não olhe para trás. Valtino, lembre-se da mulher de Ló, não olhe para trás. Francisco, lembre-se da mulher de Ló, não olhe para trás. Maria, lembre-se da mulher de Ló, não olhe para trás. Francisco, lembre-se da mulher de Ló, não olhe para trás. Umberlândio, lembre-se da mulher de Ló, não olhe para trás. Keila, lembre-se da mulher de Ló, não olhe para trás. Agora eu peço que toda a igreja diga: Pastor Eberton, lembre-se da mulher de Ló, não olhe para trás. Agora é minha vez. Maria Clara, onde você estiver, lembre-se da mulher de Ló, não olhe para trás. Amém, amados? Glória a Deus. Feche seus olhos. Coloque sua mão sobre o seu